Como estudar as matérias que a gente não gosta? Gente, eu sei que é muito difícil estudar as matérias que a gente não gosta. Eu mesma já passei muitas vezes por isso. E hoje eu vou compartilhar para vocês o que eu fiz para tornar então esse estudo mais prazeroso e com um rendimento melhor. Isso me ajudou muito porque permitiu que eu tivesse, um rendimento, uma produtividade nas matérias de uma forma muito balanceada. Então, eu conseguia tirar uma boa nota em todas as matérias e não só naquelas que eu gostava. Isso é fundamental para quem procura a aprovação. Então assista esse vídeo até o final que eu acho que você também vai gostar das dicas e vai conseguir aplicar para tornar o seu estudo mais fácil. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que normalmente a gente não gosta da matéria, ou porque a gente acha que ela é muito difícil, a gente inicialmente acha que a gente não é muito bom nela, ou porque você tem um preconceito em relação à matéria porque você assimilou ela de alguma forma com alguma ideia negativa. Por exemplo, eu tinha associado antes o direito, as matérias ligadas ao direito, como algo meio pedante, meio cansativo, meio assim, quadrado demais, sabe? E na verdade, quando eu fui estudar, eu vi que não era nada disso. Eu gostei de fato de estudar, então acabei me encontrando de uma forma diferente naquelas matérias que não tem nada a ver com o preconceito que eu tinha. Então, para você vencer, essa resistência inicial de não gostar da matéria, você tem que estudar, conhecer ela melhor. E para isso eu vou passar duas dicas principais. A primeira dica é: tenha disciplina em relação àquela matéria. Para não ficar muito generalizado, eu vou explicar bem o que eu quero dizer com isso. Você já sabe que para poder estudar para uma prova importante, para um concurso, você tem que ter um planejamento. Basicamente, esse planejamento, você tem ali o tempo total de estudos que você tem, e aí você divide aquele tempo para estudar cada matéria que você precisa. E para distribuir a matéria, você precisa de ter um critério lógico ali para fazer o seu planejamento. Um exemplo, eu distribuí as matérias da seguinte forma: as que são maiores, que têm um maior conteúdo, eu estou separando 2 horas para estudar, e as menorzinhas eu separo 1 hora. Então é um critério lógico, legal de seguir num planejamento. Existem outros, mas esse é um exemplo. Então, meus amigos, sigam esse planejamento. O problema é que tem muita gente que vê ali, tem, por exemplo, raciocínio lógico, não gosto, eu vou pular essa matéria. Não pode fazer isso. Siga o planejamento com aquele critério lógico que você estipulou para você. Mas não é só isso. Às vezes, quando você vai começar a estudar aquela matéria que você não gosta muito, você começa a ficar pensando nisso. Você fica pensando assim: poxa, que matéria chata. Aí você lê outro parágrafo e começa a pensar: gente, tomara que passe logo esse concurso, porque, nossa, é muito chata essa matéria. E aí você vai ali só pensando naquilo, de como você não tá gostando da situação de estudar aquela matéria. E isso é muito prejudicial. Falo por conta própria, que é óbvio, eu já fiz isso também. Eu tô falando aqui também porque eu acho que isso é comum. Vocês também fazem isso? Não sei, De repente é só eu mesmo. Mas a chave aqui que eu quero passar pra vocês é que, além de você separar aquele tempo e de fato estudar, você concentre completamente no estudo da matéria. Então, deixa esses pensamentos de lado. O seu foco é o que você está lendo, o que você está assistindo, as questões que você está fazendo. Nada mais importa naquele momento. Foque na matéria, sem julgar, sem ficar pensando se é legal, se é chato. Não. Busque entender a matéria sem ficar ali raciocinando se está sendo bom ou não. Ok? Isso ajuda demais, gente. Eu fazia isso, em determinado momento passei a fazer isso. Eu comecei a ver que o tempo passava muito mais rápido e isso também fazia com que eu começasse a interagir melhor com a matéria e começasse a gostar mais. Então, siga essa dica, não fique ali pensando o quanto você não gosta da matéria enquanto você está estudando a matéria. A segunda dica é: torne essa matéria mais prazerosa dentro das suas possibilidades. Por exemplo, eu não gostava muito de regimentos internos. E aí o que eu fazia? Eu fazia um esquema bonitinho, tipo um mapa mental, em que eu colocava conceitos da forma mais bonitinha possível para mim, colocando as informações que eu achasse mais importantes. E aí eu parava aquilo, me explicava aquilo, em voz alta, fazia uma explicação, tentava interagir melhor com aquele conteúdo. E isso tornava um pouco mais fácil.
Outra coisa que eu gostava muito de fazer é poder assistir mais videoaulas quando eu achava a matéria muito difícil ou chata. Isso me ajudava muito porque eu conseguia mesclar ali enquanto eu estudava a teoria, lendo alguma coisa ou fazendo questões, e aí eu via uma videoaula, muitas vezes até no YouTube mesmo, eu pegava um tópicozinho específico da matéria e via alguém falando sobre aquilo. Isso me ajudava a começar a assimilar melhor a matéria e de uma forma um pouco mais tranquila, porque ver videoaula exige um pouco menos de pressão ali de você, então eu estudo um pouco mais tranquilo, e aí eu ia pouco a pouco assimilando melhor aquela matéria, juntando ali nos pedacinhos da minha mente de cada videoaula que eu vi, entendendo melhor o contexto geral. Outra coisa que é importante é você procurar um professor, especialmente nessas matérias mais chatas ou mais difíceis, que você realmente se identifique. Isso ajuda demais. Outra dica, né, que é legal também, é você tentar pensar naquela matéria mais do que como uma matéria para você passar numa prova, sabe? Tem que aprender isso logo porque aí eu vou fazer essa prova e pronto, vou me livrar disso. De pensar como você pode aplicar aquilo na sua vida. Por exemplo, com o direito, eu posso ter uma noção melhor dos meus direitos e de outras pessoas da minha família. Então acaba que eu posso ajudar as pessoas e a mim mesmo, né? Qualquer problema que eu possa ter, qualquer conflito em sociedade que eu possa ter, eu sei o que eu estou resguardado de acordo com a legislação. Isso é muito bom. Outra coisa, raciocínio lógico, eu não gosto muito, por exemplo, não é meu caso, até gosto. Mas, olha, se eu fizer isso, eu vou ter um raciocínio um pouco melhor, vou começar a assimilar as coisas um pouco melhor, vou começar a pensar de uma forma diferente. Você aprende contabilidade, economia. Poxa, eu consigo ali, inclusive a longo prazo, investir meu dinheiro com mais consciência, que eu vou começar a entender como são as contas daquela empresa, vou ter uma análise melhor, vou entender melhor o contexto que a gente está inserido. Então, a educação, né, ela tem, nesse caso, né, nos estudos para concurso, uma finalidade bem específica, que é passar no concurso, mas ela te traz muitas coisas positivas para sua vida. Então tente assimilar isso porque vai tornar mais prazeroso. E aquela história que eu falei, quanto mais você aprende, quanto mais você interage com a matéria, mais você vai gostar dela, mais vai ficar mais fácil avançar na matéria. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito e curta se você gostou do vídeo. Te vejo no próximo vídeo.